Queridas, queridas, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 10 horas da manhã, e Jesus, em seu indimensional amor, nos enseja esta bênção. A bênção do estudo bíblico. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom dia, Rosa, nossa irmã em Bauru. Bom dia, Célia, companheira muito querida de Serra Negra, onde vamos há tantos anos, e amigos vários que certamente estão conosco pelo Instagram. Gratíssimo a todos. Vamos ler. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Achai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Então levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia,
com os 12. Vamos refletir por breves minutos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, segundo tradições confiáveis. Isto aconteceu em um domingo e há muitos séculos a respeitável Igreja Católica instituiu o que passou a ser conhecido como o Domingo de Ramos, o domingo que precede a denominada Semana Santa. Segundo a história, no século IV da era cristã, existiu uma religiosa de nome Etéria. E esta Etéria realizou uma peregrinação a Jerusalém. Amigos, peço licença para conectar aqui o cabo, porque o nosso notebook está com a bateria baixa. Pronto, regularizou, peço desculpas. Esta peregrina etérea, retomando as nossas reflexões, no século IV da era cristã, visitou Jerusalém e observou que já naquela época os cristãos haviam instituído a tradição de realizar uma peregrinação neste domingo, repetindo todos os passos realizados por Jesus até o Calvário, onde ele viria a ser crucificado. Pois bem, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 3 anos haviam se passado desde as bodas de Caná, quando Jesus realizou a transformação da água em vinho, inaugurando assim, aos 30 anos de idade, a sua missão junto aos homens da época de maneira mais ostensiva. 3 anos de trabalho intenso, de muitas lutas, convocara os 12 discípulos, ensinara-os, convivera com eles, preparara-os para o momento que viria mais tarde, quando ele, o Cristo, não mais estaria fisicamente com eles, curara, libertara, multiplicara pães, devolvera a saúde a cegos, surdos, mudos, paralíticos, restituíra a vida a muitos considerados mortos,
pregara o Evangelho, demonstrara-o plenamente. E Jesus, lúcido, consciente, sabia que a sua missão estava chegando ao término. E ele vai para Jerusalém dias antes da Semana Santa, da comemoração da Páscoa, festividade esta muito antiga, também tradicional, em que os hebreus celebravam a libertação do jugo egípcio. Eram dias festivos, felizes, de grande júbilo. E Jesus vai para Jerusalém. Vai viver fisicamente os seus últimos 6 dias, que serão o coroamento, o arremate da sua missão divina, traçando um paralelo, isto também, guardadas as proporções, acontece conosco. Chega um período da nossa vida em que devemos estar atentos e perceber que está chegando o tempo dos preparativos para a desencarnação, porque são chegados os nossos tempos. É perigoso para o espírito viver desatento, indiferente aos sinais que a vida emite, advertindo-o de que algo muito especial está para acontecer. Faço aqui uma pausa para registrar a presença da nossa companheira Irene Massui Ikeda Sekine. Irene, bom ter você aqui. Sei que você, o nosso Taka Sekine, a família, estão atravessando um período de turbulência, mas sei também da estrutura moral, psicológica, espiritual que toda a família possui. Permaneçamos firmes, Irene, enfrentando mais este desafio evolutivo. Pois bem, todos precisamos estar atentos a estes sinais. Como vemos, Jesus teve uma recepção de gala. Ele foi recebido com muita alegria pelo povo, que estendeu plantas, palmas, flores, hinos, festejando a chegada do Mestre a Jerusalém. Temos aí, como em tudo em o Evangelho, excelente material de reflexão. Jesus não se encanta infantilmente. Jesus não se ilude. Jesus não se permite impressionar
por aquela recepção festiva. Ele estava ciente do que estava por vir e manteve-se todo o tempo em oração e em vigilância, de modo a não se permitir influenciar por aquela algaravia popular, porque daí poucos dias, se não todos, muitos dos que ali estavam recebendo-o às portas de Jerusalém, manipulados pelos doutores, pelos príncipes dos sacerdotes, haveriam de fazer coro, pedindo a crucificação do Senhor, porque ainda é assim. Não se vigilante e vale-se de um jumentinho para entrar em Jerusalém. Quem pisa nas honrarias humanas não é Jesus, é o jumentinho. Jesus não se permite pisar no que hoje equivaleria ao tapete vermelho que se estende para reis, príncipes, presidentes da República e outras autoridades. É o jumento quem pisa estas honrarias, porque Jesus estava mesmo interessado em manter-se fiel à sua missão e à irrestrita, absoluta obediência ao programa de Deus. E todos, porque ele vinha anunciando isto, sabiam que o reino estava próximo. Em razão da miopia espiritual ou cegueira espiritual, o povo não compreendia o alcance da pregação em torno do reino. Imaginavam que Jesus seria um revolucionário comum que subverteria o establishment dominante à época e que haveria de apoderar-se do cetro do poder, autoproclamando-se o novo rei dos judeus e, quem sabe, destronando até mesmo Pilatos, César, e impondo-se como o novo rei de Israel e, por extensão, o novo e poderoso rei do mundo então conhecido. Mas Jesus trazia um outro reino, um reino, segundo ele, que não viria com aparências exteriores, um reino diferente, um reino divino que se inicia no íntimo de cada criatura humana. Portanto, nós, os cristãos, também os espíritas que somos cristãos, não somos contra
os cerimoniais, não somos contra as tradições respeitáveis das teologias cristãs ou de outras teologias, mas o cristão necessita conscientizar-se de que mais importante do que o cerimonial do culto, mais importante do que os sacramentos todos, mais importante do que a obediência a certos rituais, mais importante que os cânticos, que as rezas, as orações, as preces que façamos de maneira labial, exterior, está a adoração interna, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, mais importante do que fazermos enfeites na noite de Corpus Christi, e não vai aí nenhuma crítica, mais importante, repetindo, do que todas as adorações exteriores que venhamos a adotar, o cristão, com o Cristo, precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que Jesus nele penetre, nele faça morada. Esta entrada triunfal de Jesus, esta entrada vitoriosa de Jesus, não é mais aqui em Oswaldo Cruz, ou em Bauru, onde está a nossa Mana Rosa, ou em Serra Negra, onde está a nossa companheira Célia, ou em Franca, onde está a nossa companheira e benfeitora Irma Finati, e outros nomes. Eu preciso confessar, gente, a minha visão já não é das melhores, e eu não consigo ler letras menores. Sei que temos nomes aqui, mas não os alcanço mais, e por isso deixamos às vezes de pronunciar este ou aquele nome. Portanto, queridos, abrir o nosso coração, que nos disponhamos a receber o Cristo, não nas nossas cidades, nos nossos templos de pedra, mas no altar de nossa consciência, através do esforço para bem cumprirmos com as nossas obrigações. Precisamos nos tornar discípulos e apóstolos de Jesus. Discípulo seguindo-o e apóstolo divulgando-o, disseminando-o a toda a gente através das nossas vivências. Recebermos com alegria as bênçãos que nos chegam, sim, mas recebermos também as dores que chegam, porque muitas vezes estas alegrias precedem certas lutas, certas dificuldades, que são o momento do testemunho mais difícil, mais árduo, que precisaremos oferecer. O cristão não mais sacrifica animais. Quem pode se sente bem
que dê o dízimo, sim, mas acima de tudo, o cristão deve dar-se a Jesus, deve doar-se a Jesus, doar sua mente, doar seus pensamentos, sentimentos, doar seu trabalho, sua cultura, sua inteligência, sua vida, quanto possível. Vou terminar trazendo um pensamento do apóstolo Paulo e um pensamento de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier. Diz Paulo: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. E Emmanuel, o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Almas muito queridas, a minha profunda gratidão pela oportunidade e companhia. Se estamos em um momento de alegria, mantenhamo-nos vigilantes, porque logo mais o testemunho nos pedirá exemplificação. E se estamos atravessando um período árduo, alegremo-nos, porque a hora do testemunho chegou, e logo mais, superado o período, estaremos livres, felizes e em paz. Que Jesus, que um dia entrou de forma triunfal em Jerusalém, triunfe e nos penetre triunfalmente em nossos corações e em nossas vidas. Carinhoso abraço